Livro dos Salmos, Salmo 3. Livro dos Salmos, Salmo de número 3. Podemos nos colocar mais uma vez em pé? O primeiro versículo na Bíblia hebraica é esse título que está aqui. Eu vou ler a partir do primeiro verso da Bíblia hebraica. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus presente, é Deus bondoso, e nessa hora nós te agradecemos pela vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem procurado ser fiel ao Senhor, à tua palavra, e o Senhor tem abençoado cada igreja, pastores, presbíteros. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo isso. Mas o Senhor sabe, ó Deus, quantos irmãos, quantas pessoas há na nossa igreja, quantas pessoas há, ó Deus, em outras igrejas e também fora da igreja, que estão passando por momentos de tantas dificuldades, tantas lutas. Pedimos a tua misericórdia e que a tua palavra, conforme foi lida nessa hora, ela possa trazer consolo, encorajamento, ó Deus, força para a gente superar cada tribulação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. George Miller, eu creio que vocês já me ouviram falar bastante deste nome. Era um alemão, mas que viveu boa parte da sua vida na Inglaterra, cuidando ao todo perto de 10.000 crianças num orfanato, cada período com 2.000 crianças. E George Miller passou por muitas dificuldades em diversas áreas da vida, para sustentar 2.000 crianças numa época difícil, de recessões, de crise. Ele nunca deixou de confiar em Deus. E é interessante que ele chega a escrever no seu caderninho perto de 50.000 pedidos de oração atendidas. Você já parou para fazer isso, para pensar em fazer isso? Começar a anotar quantas orações Deus já te atendeu? George Miller anotou 50.000 orações atendidas. A prova de que Deus ouve orações, de que Deus ouve o clamor do seu povo e responde, não do nosso jeito, nem no nosso tempo, mas do jeito certo, do jeito que é melhor para a gente. E George Miller fazia isso. Esse homem, ele influenciou grandes nomes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em Moody, o grande evangelista Moody. Você deve ter ouvido falar em Charles Spurgeon, o grande pregador de todos os tempos. Você já deve ter ouvido falar em Charles Rhodes, o grande teólogo do século XIX. Todos esses homens foram influenciados pela vida de George Miller. Este último, Charles Rhodes, ele teve aulas de alemão quando foi estudar teologia na Alemanha. Ele teve aulas de alemão com George Miller, que sabia falar o alemão e o inglês, por ser alemão e viver na Inglaterra.
E Charles Rose tornou-se o maior teólogo de Princeton, e foi professor de Simonton e de tantos outros que vieram ao Brasil plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Homens que foram tocados por Deus através da vida de George Miller, que tinham uma profunda confiança em Deus. A marca desse homem ele era conhecido como um homem que confiava totalmente ou plenamente no Senhor. E quando perguntado se ele conseguia dormir diante de tantas tribulações que ele passava, tantas crianças para sustentar, e chegava algumas vezes, ele conta num dos momentos que Deus o atendeu, que ele tinha 27 centavos para alimentar 2.000 crianças. E as pessoas perguntavam para ele, como é que você consegue dormir com toda tranquilidade? E ele respondia, todas as vezes eu consigo dormir. Porque a confiança naquele homem era o Senhor. Perguntaram para ele, qual o segredo da sua fé? Ele levantou a Bíblia e disse assim, ter lido este livro inteiro 100 vezes. Depois ele leu mais 100 vezes. Ele leu cerca de 200 vezes a Bíblia inteira, e com detalhe, 50 vezes ajoelhado. Leu a Bíblia toda ajoelhado em oração, conhecendo a cada dia Deus. E ele disse assim, eu conheço o livro, a Bíblia, mas muito mais do que isso, eu conheço o Deus do livro. Ele conhecia esse Deus a cada dia. Certa vez a rainha da Inglaterra, o homem tornou-se muito famoso, muito conhecido na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a rainha da Inglaterra foi visitá-lo. A empregada foi bater no seu quarto e disse a ele que a rainha da Inglaterra estava lá. Ele disse assim, diga a ela para esperar, porque eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um homem que era capaz de deixar a rainha da Inglaterra esperando, porque ele falava com alguém que é muito mais superior. Alguém que tinha uma visão em Deus assim de uma soberania tremenda. Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é Senhor de toda a situação. Pensando um pouco na vida de George Miller, e pensando um pouco na vida de Davi, eu penso que eles têm semelhanças. Eu não consigo encontrar na Bíblia, é claro que há um gosto pessoal, eu gosto demais da vida de Davi, e eu não consigo encontrar na Bíblia um homem que mais confiou em Deus diante de tanta tribulação que teve que passar do que Davi. Desde jovenzinho, Davi confiava no Senhor. Basta olharmos os muitos salmos escritos por Davi. O quanto ele se derramava, o quanto ele se entregava diante de Deus nas suas lutas. E aqui não é diferente, o texto é histórico, mostra para a gente o momento em que Davi está vivendo. O primeiro verso da Bíblia hebraica, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, seu próprio filho que o traiu e tomou o reinado de Davi. É verdade que tudo isso foi culpa de Davi. Davi tinha cometido pecados, Davi chegou a fazer coisas que desonrou a palavra de Deus e o próprio Deus. E a consequência foi que a família dele toda se desestruturou. E Davi estava agora sendo traído pelo próprio filho. Interessante que quando a gente olha para o livro histórico que relata esse momento, segundo Samuel capítulo 15, o segundo livro de Samuel capítulo 15 mostra Davi fugindo de Jerusalém, pegando toda a sua comitiva, todo o seu exército, indo embora, correndo de Jerusalém. E um detalhe, atravessando o vale de Cedron, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, descalço, chorando e com a cabeça coberta. Davi estava em prantos, e todo o povo, nos diz segundo o livro de Samuel, capítulo 15, todo o povo chorava com ele. Era um momento de muito lamento, de muita tristeza. E Davi foi parar então no deserto. Antes da gente falar das lições do texto, talvez a sua vida esteja assim. Talvez você tenha caminhado ou está caminhando chorando, sem rumo, indo para o deserto. Ou quem sabe você já está no deserto há algum tempo. Davi passou por esses momentos, aliás, retornou ao deserto. Lembram como foi a caminhada dele quando fugia de Saul antes de ser o rei? Davi vivia no deserto, nas cavernas, passando por muitas tribulações, mas agora a dor era muito mais forte. Ele estava sendo traído
pelo próprio filho, e muito mais do que isso, sendo rejeitado pelo próprio Deus. Ele sabia que tudo aquilo era consequência do seu pecado, consequência por ter cometido tanto o adultério quanto mandado matar o esposo de Batseba. Davi sabia que aquilo tudo era prova de que ele deixou de confiar em Deus, deixou de obedecer ao Senhor. Eu queria compartilhar então com a igreja algumas motivações para enfrentarmos as lutas. Assim como Davi, todos nós somos pecadores. Assim como Davi, todos nós passamos por lutas. E nós aprendemos aqui com Davi como a gente pode enfrentar, quais são as motivações que temos para enfrentar as lutas da nossa vida. E a primeira questão que eu tenho para dizer a você, os versos 1 e 2 dizem assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Todos atestaram, não há salvação para Davi, dessa vez ele está perdido. E estaria assim, se Deus não tivesse levantado e protegido Davi. O que eu queria dizer logo de cara, a primeira motivação que a gente tem é que na vida há motivos para se preocupar. Com certeza você tem milhares de motivos na sua vida para se preocupar com algumas coisas, com algumas situações da vida. A vida não é tão boa quanto a gente quer que seja. A vida não é tão boa quanto a gente tenta mostrar para o nosso filho e proteger o nosso filho até o quanto podemos, não é isso? Qual que é a tarefa dos pais? Aliás, tarefa errada, segundo os especialistas, segundo Augusto Cury, um psiquiatra. A gente protege tanto o nosso filho que ele acha que ele vive num mundo perfeito. Só que ele cresce. E vai chegar na adolescência, na mocidade ou um pouco depois, e ele vai ver que não era bem assim. Ele vai ver que ele foi enganado por, quem sabe, 20 anos. Esse negócio de ficar dando tudo que o filho quer, de mimar e de proteger o filho, que é uma característica de todos nós pais, isso pode ser um perigo para o nosso filho. Ele pode se frustrar com Deus, porque ele vai ter um engano na sua vida. A vida não é tão boa quanto ele acha que é. Ou seja, a vida pode ser boa sim, mas ela não tem, ou os problemas fazem parte da vida. Sempre vai haver momentos difíceis. São palavras do Senhor Jesus. O que ele disse? O Senhor Jesus, ele disse como os pregadores de hoje: vem aqui, dá o seu dízimo, dá a sua oferta e todos os seus problemas vão acabar. É isso que Jesus dizia? Vem aqui, entrega a sua vida para mim, que a sua vida vai ser uma bênção. É isso que o Senhor Jesus dizia? Claro que não. Ele diz: quem quer me seguir tem que deixar tudo, tomar a cruz e seguir. Ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quem quer seguir a Jesus vai passar por dificuldades. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. A vida daquele que ama Jesus não é uma vida com um mar de rosas, sem problema algum. Nós temos que passar pela aflição. No mundo tereis aflição, nos diz o Senhor Jesus. A aflição faz parte da vida, sim. Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz que há momentos que nós passamos por contristação. E o que é contristação, senão muita dor, muita tristeza, muito lamento? Então eu queria dizer para você que é jovem, que ainda é criança, que está aqui, prepare-se. Porque infelizmente, não é que nós queremos, mas infelizmente vocês passarão por momentos difíceis na vida. Os pais de vocês já passam. Nós adultos passamos por momentos de muita tristeza muitas vezes. Mas há uma grande diferença. Se o Senhor é o nosso pastor, nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte. Ele estará com a gente. Ele vai passar com a gente. Ele vai sustentar a gente. Ele vai cuidar da gente. Essa é a promessa que Davi está pegando para si, tomando posse para si. Vejam que Davi está num momento tão crítico da sua vida, que ele, na hora de falar com Deus, ele nem vai fazer argumentações. Eu não sei como é que você ora. Oração é algo muito particular. Mas na maioria das vezes, como é que a gente ora?
Senhor, obrigado pelo dia, obrigado, né, pela tua misericórdia, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, né? Tem gente que divide direitinho a oração, adoração, louvor, né, confissão. Davi não tem tempo para isso não, gente. Ele está num desespero tão grande, que ele já diz, Senhor, eu estou desesperado. A palavra que ele usa aqui, Senhor Yahvé, Senhor fiel, o Deus do pacto, Senhor, ele não começa a argumentar, não dá tempo. E ele inicia o salmo dizendo, Senhor, tem crescido muito os meus adversários. A palavra usada aqui, Yahvé, Senhor, aparece 6 vezes no salmo. A confiança de Davi é total na fidelidade de Deus. Ele sabia que ele tinha pisado na bola com Deus. Ele sabia que tudo que estava acontecendo era fruto da disciplina de Deus para a sua vida. E era só a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, para mudar a sua história. Para dar a ele novamente a bênção, não só do reino, mas da vida. Porque Davi sabia que a sua vida estava prestes a ser perdida pelo próprio filho. A dor era muito grande. Davi usa aqui 6 vezes o nome Yahvé, Senhor. Não dá tempo de argumentar, a urgência é muito grande. Muitas vezes, irmãos, os problemas crescem tanto na nossa vida. Quando a gente visitando, atendendo, aconselhando, conversando com pessoas e vivendo muitas vezes na nossa própria pele, porque também somos crentes, pastor também passa por problemas. E eu creio que você vai concordar comigo. Parece algo tão engraçado, tão esquisito, que os problemas quando chegam na nossa vida, parece que eles vêm por atacado. Não é verdade? Não vem um só. Começa a vir um problema e vem outro, e vem outro, e vem outro. E a gente fica meio sem saber como agir, o que fazer. Davi está se sentindo assim e dizendo isso para Deus. Senhor, está crescendo demais os meus adversários. Ele usa aqui uma tríplice menção de muitos. Vejam só o verso 1 e 2. Como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu estou perdido, não há como escapar dessa. Davi está gritando, lamentando ao Senhor. Clamando ao Senhor. É interessante que as próprias pessoas começaram a se juntar com Absalão, por entender que realmente não tinha mais jeito. Davi já estava totalmente derrotado, não havia salvação para Davi, e o povo quer um líder vitorioso. Davi já é um derrotado, não há o que fazer. O povo debandou-se, boa parte do povo, para Absalão. Ele não tem um exército suficiente para derrotar Absalão. Ele não tem pessoas suficientes. Aliás, um dos seus melhores conselheiros, que era reconhecido por todo o povo, chamado Aitofel, sogro de Davi, avô de Batseba. A palavra de Aitofel era vista como palavra de Deus, era a direção de Deus. Conselheiro de Davi, se debandou para Absalão. E foi ele que disse para Absalão, persiga agora o seu pai, e encontre ele, mate ele e todo o seu exército, senão você vai perder seu reino. Aitofel, o líder do povo de Deus, um conselheiro de Davi, traindo Davi, mostrando ao filho de Davi como ele poderia matar o seu pai. A situação, sem dúvida alguma, era muito triste. E assim com a nossa vida também, não é diferente. Quando passamos por problemas, por tribulações, algumas coisas têm que acontecer no nosso coração. Essa tribulação tem que nos levar para mais perto de Deus. Essa tribulação tem que nos levar a clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. O Senhor é fiel. Tem misericórdia. E é o que Davi está fazendo, ele está colocando diante de Deus. O grande reformador Calvino, João Calvino, ele chegou a dizer que as tribulações servem para a gente desejar a volta de Jesus. Se você não passar por tribulação, você vai amar demais esse mundo e você não vai querer que Jesus venha. A igreja orava como? Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Tamanha era a perseguição. Talvez você ache que a sua vida está tão boa assim.
Ah, Jesus pode demorar um pouquinho para voltar. É melhor eu casar primeiro, é melhor eu ter filhos, é melhor isso, é melhor aquilo. E você vai sempre colocar alguma coisa no lugar de Deus. Mas quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, quando a gente olha para alguns países e vê que em alguns países, irmãos nossos estão perdendo a vida pela perseguição, por amor a Jesus, eu creio que há motivos de sobra para a gente clamar: vem, Senhor Jesus, vem logo. Quando a gente olha para as enfermidades que estão ao nosso redor, quanto a gente se acha autossuficiente, mas quando a gente vai para um hospital, a gente percebe o quanto nós somos pequeninos. Nós não somos nada. Hoje nós estamos bem, quem garante que amanhã estaremos aqui? Quem garante que amanhã estaremos bem, ou a gente ou os nossos queridos? Quando a gente olha para as enfermidades, quando a gente olha para a corrupção, quando a gente olha para as coisas ruins dessa vida, basta apenas um pedido: Senhor Jesus, vem logo. Não demore, vem logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Motivos para enfrentar as lutas é encarar as lutas, é motivo de preocupação. Eu creio que todos nós temos motivos para nos preocuparmos. Mas não é só para nos preocuparmos. O texto ensina também para a gente que a gente tem motivo para descansar em Deus. Porque a partir do 3º verso, aliás, a divisão do Salmo é tão clara em 3 partes, a partir do 3º verso, o descanso de Davi é total em Deus. Ele diz assim: Senhor, mesmo que esteja tudo perdido, mesmo que todas as pessoas não acreditem que o Senhor vai me livrar, mesmo que todos os meus inimigos cresçam mais e mais, porém, Tu, Senhor, és o meu escudo. E a palavra que ele usa aqui é: escudo ao meu redor, o Senhor me protege totalmente. Tu, Senhor, és o meu escudo. Talvez Davi esteja se lembrando das promessas de Deus a Abraão. Gênesis 15, Deus chega para Abraão para confirmar as suas promessas e diz assim para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Davi toma aquela palavra para ele: eu tenho a promessa de Deus comigo, Deus é o meu escudo. Diz mais ainda: Deus é, ou tu, Senhor, és a minha glória. E alguém sabe aqui o que é glória? Se alguém perguntasse para você o que é glória, alguém que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, e você fosse falar que Deus é glorioso, Deus é cheio de glória, o que você responde para essa pessoa? O que é glória? Irmãos, na verdade, glória é a união de todos os atributos de Deus. Tudo que Deus é: amor, paz, soberano, poderoso, onisciente, onipotente, tudo que você imagina, tudo que você aprendeu na palavra de Deus, tudo isso reunido é glória. Deus é glorioso, Ele é cheio de poder, de autoridade, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o único que pode resolver qualquer situação da nossa vida. E essa é a confiança de Davi: tu és a minha glória, todos os seus atributos são em meu benefício. O amor que Davi tinha por Deus e o amor que Deus tinha por Davi, o amor que Deus tem por todos nós, deve nos motivar a confiar e descansar nele totalmente. Deus é a nossa glória, Ele é o Senhor da nossa vida. Interessante que ele usa agora outra expressão no verso 3, é o que exalta a minha cabeça. Vocês lembram como é que Davi saiu da cidade de Jerusalém? Descalço, cabeça coberta e chorando, cabeça baixa, chorando, lamentando. E o que ele diz agora? Senhor, é só o Senhor que pode erguer minha cabeça. É só o Senhor que pode me restaurar, Senhor. O que é magnífico aqui, aliás, a Bíblia é sensacional. E nem Davi imaginava que isso tinha a ver com a vida por vir, ou anos depois. Eu não sei se você parou para anotar, aliás, fica difícil aqui, mas quando você pega o texto de 2 Samuel, capítulo 15, o caminho que Davi fez, Vale do Cedron, te diz alguma coisa? Monte das Oliveiras, te diz alguma coisa? Deserto, te diz alguma coisa? Davi passou pelo Vale do Cedron, chorando. Davi subiu a encosta do Monte das Oliveiras em pranto.
Davi chegou ao deserto em pranto. O mesmo caminho que o Senhor Jesus fez na sua entrada triunfal em Jerusalém. Veio do deserto, subiu o Monte das Oliveiras, desceu o Monte das Oliveiras, desceu pelo Vale do Cedron, o Vale do Sangue, onde era aspergido ou derramado o sangue do altar. E Davi chegava então, ou Jesus chegou a Jerusalém pelo mesmo caminho que Davi saiu de Jerusalém. Mas o que é mais significativo ainda, a última vez que Jesus saiu de Jerusalém, para voltar somente depois condenado, ou para ser condenado, ele fez o mesmo caminho que fez Davi. E ele parou no Monte das Oliveiras, ele chorou, vendo o templo. Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus chorou olhando para o templo e diz, não ficará pedra sobre pedra. O Senhor Jesus precisou passar pelos mesmos caminhos de Davi, mas Davi voltou para Jerusalém, o Senhor Jesus voltou para morrer, por Davi e por todos nós. É o Senhor quem ergue a nossa cabeça. Talvez você esteja com as cabeças ou a cabeça baixa. Talvez você não tenha nem forças para olhar para a vida, para as pessoas. Saiba que Deus quer levantar a sua cabeça, é o único que pode fazer isso. O Senhor é aquele que exalta a minha cabeça. Mais um motivo para descansar em Deus, verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Com a minha voz clamo. A oração. A ferramenta que Deus deixou para a gente. Para nesse momento de dor, de tristeza, de tribulação, a gente poder colocar a nossa dor diante de Deus. Eu vou citar aqui um professor de teologia, lá do seminário, lá do meu tempo. Foi meu professor de teologia, reverendo Hermstein. E ele diz, pensando nesse texto, comentando esse texto, ele diz assim, o único remédio contra as nossas angústias é colocar diante de Deus a nossa dor. A oração é o recurso suficiente e eficaz que Deus nos concedeu contra todo o arsenal do inimigo. Todos os inimigos se reúnem contra Davi. Todos os inimigos se reúnem contra a sua vida para te destruir. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. A única forma de vencer as ciladas do inimigo é, Senhor, com a minha voz eu clamo ao Senhor. Eu oro ao Senhor, eu confio no Senhor. Eu descanso no Senhor. Mas ainda, Davi diz, no verso 4 ainda, e Ele, o Senhor, do seu santo monte me responde. Fica uma tarefa para casa, leia essa história da fugida, ou da fuga de Davi de Jerusalém, que está lá por volta do capítulo 2 Crônicas, aliás, 2 Samuel, capítulo 15. E você vai entender muita coisa aqui nesse texto. Porque quando Davi está fugindo de Jerusalém, os sacerdotes chegam para ele e falam, nós vamos contigo, já estamos com a arca da aliança. Davi diz a eles, voltem agora para a arca, ou com a arca. Se o Senhor achar que eu devo voltar, Ele vai me dar essa graça. A confiança de Davi é, Senhor, o Senhor continua reinando. A tua arca está lá no santo monte, monte de adoração, de louvor. Eu continuo confiando no Senhor. O Senhor do seu santo monte vai me responder. A arca da aliança era Deus reinando no meio do seu povo. Davi perdeu o trono, mas Deus não perdeu o trono. Talvez você tenha perdido algumas coisas na sua vida, mas Deus não perdeu o trono. Talvez você está passando por lutas, as lutas têm crescido, mas saiba que Deus está dominando toda a situação. Ele continua a reinar no seu trono. Nós precisamos descansar em Deus assim como fez Davi. Talvez você esteja passando pelo mesmo momento que Davi. Olhe para o trono de Deus. Deus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele continua a reinar. Davi perdeu a arca de Deus, mas não o Deus da arca. Ainda mais, o verso de número 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Talvez eu e você no lugar de Davi não teríamos condições de dormir. Ou você consegue dormir quando está passando por lutas? É fácil pegar no sono?
Quando a gente está passando por um momento crítico da nossa vida, a gente chega em casa todo feliz, vai para a cama, dorme, beleza, amanhã é outro dia. Não é assim. A gente fica preocupado, a gente fica, quem sabe, a noite inteira em lamento, em preocupação, em ansiedade, do que vai ser o dia de amanhã. Veja a argumentação de Davi: deito, me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Se eu não acordar, é porque Deus não teve misericórdia de mim. E a confiança de Davi é tamanha, e nós temos mais motivos para confiar ainda em Deus, como teve Davi. Porque o Salmo 121 diz o quê? Que Deus não cochila, Ele não dorme. O guarda de Israel, Ele está sempre ao nosso lado cuidando da gente. A figura aqui é Deus no deserto cuidando do seu povo. Deus não dormiu e guardou o seu povo na caminhada do deserto. Motivos para se preocupar nós temos, mas temos motivo para descansar. E por fim, motivos para confiar em Deus. Nós confiamos no Senhor, descansamos e confiamos no Senhor. O verso número 7 diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Eu não sei se você notou, mas o verso 1 diz que tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Olha a oração de Davi agora: Senhor, muitos se levantaram contra mim, meu próprio filho fez isso. Levanta-te, Senhor. Levanta-te e me ajuda. Levanta-te, salva-me, Deus meu. Interessante, porque os problemas se levantam contra a gente. A enfermidade, o luto, as crises financeiras, os problemas familiares, conjugais, filhos. Quantos problemas poderiam colocar aqui diante de Deus? Problemas profissionais, acadêmicos, agora essa fase de fim de ano, semana de prova, TCC, quem está fazendo faculdade ou está na escola, vestibulares, são tantas as dificuldades que a gente tem, coisas que se levantam contra nós, mas o que a gente tem que saber é que o nosso Deus se levanta também, e Ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. A figura de novo aqui é no deserto, quando o povo de Deus precisava do cuidado de Deus, precisava fugir do inimigo, ou até guerrear contra o inimigo. Deus se levantava, a glória de Deus se levantava daquele lugar, e eles sabiam que Deus iria caminhar com eles. Durante a noite, coluna de fogo, durante o dia, nuvem. Era Deus se levantando, caminhando com eles. Números 10, capítulo 35. Vejam a oração e cântico de Moisés. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Com certeza Davi está lembrando dessa figura no deserto. Deus se levanta para nos proteger. Deus se levanta para estar com a gente. Deus se levanta para nos livrar. O Salmo 34, Salmo de Davi, tem um ensinamento precioso. A palavra de Deus ensina que ao nosso derredor estão inimigos, demônios, o mundo todo conspirando para nos destruir. Há muita gente, há muitos inimigos fazendo isso. Pedro escreve dizendo que Satanás está ao nosso derredor, como um leão rugindo para nos tragar, pronto para acabar com a nossa vida, para nos devorar. Mas Davi no Salmo 34, em outras palavras, Davi está dizendo assim: tudo bem que tenham demônios ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. O Senhor Jesus, o anjo do Senhor. O Messias prometido está ao nosso redor. E Deus se levantou e fez com que Uzai, o outro conselheiro de Davi, voltasse para Absalão, fingisse lealdade a Absalão. E Absalão deu ouvidos a Uzai e não a Aitofel. Confundiu os conselhos na cabeça de Absalão. E Absalão foi derrotado. Davi pôde voltar a Jerusalém para reinar. Verso número 8, terminando. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Essa palavrinha salvação, ela aparece, sabe quantas vezes no livro dos Salmos? 136 vezes.
Do Senhor é a salvação. Aparece 136 vezes. Sabe qual é a palavrinha hebraica? Yeshua. Alguém já ouviu falar? Que tem, dependendo da sua transliteração, das suas variantes, um nome muito famoso, muito conhecido. Yeshua, Josué. Que no hebraico significa Josué. E que no Novo Testamento grego significa Jesus. Davi está confiando totalmente em Jesus. E está dizendo, do Senhor, ou de Jesus Cristo, do teu Filho, do Messias prometido, é a minha salvação. Esse verso, do jeito que ele está aqui, ele foi dito por alguém no seu momento maior de desespero. Alguém sabe? Jonas, lá no ventre do peixe, ele orou usando o verso 8 do Salmo 3. Do Senhor é a salvação sobre o teu povo, a tua bênção. E Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas e desse mais uma chance para Jonas. Assim como fez com que Davi pudesse voltar ao reinado, porque a bênção de Deus está com o seu povo. Motivos para confiar, para descansar em Deus. Mesmo que você tenha muitos motivos de tristeza, de dor, de lamento, descanse e confie no Senhor. Porque do Senhor Jesus vem a salvação. E para o povo dele é a bênção dele para a nossa vida. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a confiarmos no mesmo Deus e do mesmo jeito que Davi, George Miller e tantos outros confiaram no Senhor. Coral.